Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículos 32 a 36. Atos 20. Atos 2 era o nome de uma banda aí, uma banda de rock gospel. Atos 20, versículos 32 a 36. Diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos repetir isso? Diga comigo: mais bem-aventurado é dar do que receber. A palavra vai falar hoje sobre isso. O dom de dar, o poder que existe no dar. Amém? Para que nós nos tornemos filhos amados e abençoados por Deus, filhos que sejam, de fato, no espírito, imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos renunciar, Pedir a Deus que tire da nossa vida o egoísmo, o egocentrismo, que contaminou a vida do homem quando ele pecou, desde o Éden. O ser humano ele tem uma tendência, de buscar, é uma tendência natural, é uma coisa que está na nossa alma, que está impregnada na nossa carne. Nós temos a tendência natural de buscar o nosso próprio interesse, de realizarmos ou nos preocuparmos em realizarmos só a nossa própria vontade e trabalharmos sempre para receber. O ser humano ele é um recebedor nato, ele quer sempre receber as coisas, ele quer ganhar presente, ele quer ser servido, ele quer que todo mundo vá ali buscar um copo d'água para ele, põe comida no prato, chega lá, dá a chave, estaciona meu carro para mim, leva meu sapato lá para engraxar. O ser humano tem essa tendência de maior propensão ao ser servido, ao receber, do que ao servir e do que ao dar. Mas o que essa palavra vai nos falar hoje? Que há muito poder no dar. Que a vitória do homem está contida no dar. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, mais abençoado é dar do que receber. Existe maior recompensa, existe maior alegria, existe maior possibilidade de crescimento, de unção, de conquista, de vitória no dar do que no receber. Receber é muito bom, essa é uma das graças do reino, mas ela é só 50%. Quando você chega no segundo estágio, depois de ter recebido, você aprende a dar, você aprende a servir, você deixa de ser filho para querer ser pai, você deixa de ser discípulo para querer ser líder, aí vai começar a parte mais rica do evangelho na sua vida. Esse momento é o momento que atesta da nossa maturidade espiritual, é o momento em que nós deixamos de nos preocupar só conosco mesmo e começamos a nos preocupar com as outras pessoas ao nosso redor. Quando uma pessoa começa a se preocupar em cuidar das outras, isso é um sinal de maturidade espiritual. Enquanto ela está preocupada só consigo mesmo, ela ainda está sendo um pouquinho egoísta, individualista, ela ainda está fechada num universo pessoal que é limitado. Mas quando ela entende que porque Jesus vive nela, quando ela entende que ela está conectada à fonte de todas as coisas, e que por isso ela pode dar, ela pode abençoar, ela pode servir, ela pode dar de graça o que ela de graça recebeu, então essa hora essa pessoa começa a viver uma experiência de crescimento muito grande, e ela é muito mais abençoada do que no primeiro momento e do que no primeiro estilo de vida. Amém?
A palavra dar é uma sigla que significa o dom de adquirir riquezas. É como um acróstico, né? Lembra do acróstico? Que era aquele negócio que você mandava uma cartinha para sua namorada escrita amor. Aí você punha lá, primeira com a letra A, você colocava lá atenção. Foi a sugestão do pastor Marco Aurélio. Eu acho que não devia ser atenção, essa era uma carta romântica assim, amorosa, né? Maravilhosa. Que mais? Não, agora é o O, né? É o O. O O. Maravilhosa eu já falei. Tem que ser o O. Ótima. Você é ótima, meu amor. Você é um raio de luz na minha vida, né? Então, o dar também é um acróstico, né, que representa o dom de adquirir riquezas. E eu quero que você abstraia daqui o pensamento de que é como se eu estivesse preparando o seu espírito para você entregar uma nova oferta. Já tem muita oferta pedida aqui, não preciso pedir oferta hoje, né? Já estamos com oferta do templo, oferta voluntária, oferta de primícia, oferta para o povo que vai no encontro, para as crianças. Então, não estou pedindo oferta, não estou falando só de dinheiro. Você pode trazer isso para o contexto de todas as áreas da sua vida, mas quando eu falo sobre o dom de adquirir riquezas, são todas as riquezas. As riquezas espirituais, as riquezas emocionais e as riquezas materiais. Amém? Até mesmo na igreja, os cristãos de hoje se exercitam na fé no sentido de receber, e quase só receber. Então, as pessoas vão ao culto para receber uma palavra. Elas vão às células para receber a orientação e o amor dos seus líderes. Elas vão às campanhas na igreja universal, na igreja mundial, na igreja Renascer, na igreja X e na igreja Y. Não estou criticando ninguém, só estou fazendo uma constatação do tipo de fé que as pessoas desenvolvem. E o tipo de fé ao qual elas são estimuladas é uma fé para receber. Venha na campanha X para você receber a libertação espiritual. Venha na campanha Y para você receber a bênção da prosperidade. Venha na campanha Z para receber a bênção sobre a sua família. Venha hoje para você receber o lenço ungido. Venha amanhã para você receber a rosa ungida. Venha amanhã para você receber a vassoura ungida. Tem até vassoura para varrer os demônios fora de casa. Então, é uma fé concentrada, né? Custa milão uma vassoura dessa, brincadeira. Barbaridade. Não precisa de vassoura não, tá? Só usa o poder do nome de Jesus que o diabo sai, sem vassoura. Sai de graça. Sai de graça, só na autoridade que você tem de Jesus Cristo. Então, essa fé é uma fé polarizada, é uma fé direcionada para o receber. Mas Jesus falou que tem uma outra graça, que é a graça de dar. E essa é mais rica, essa é mais completa, essa é mais abençoada do que a primeira. Amém? A de receber existe, ela é boa, ela nos edifica, ela nos restaura. Nós também fazemos coisas aqui para que as pessoas recebam sabedoria, conhecimento, libertação, cura, unção. Quando você vai a um encontro, você vai lá para receber tudo isso de Deus. Mas qual é o propósito de receber tudo isso? Transmitir depois a outros. Ser um instrumento doador de vida, de unção, de fé, de paz, de amor, de alegria, de bênçãos materiais para a vida de outras pessoas. Amém? Então, no reino de Deus existe duas graças. A graça de receber e a graça de dar. O apóstolo Paulo, quando ele fala na carta dele aos Filipenses, ele diz assim, nenhuma igreja até agora fez o que vocês fizeram, Filipenses, que foi se associar comigo nessa graça de dar e de receber. Ou seja, os filipenses entenderam que se Paulo como um apóstolo, Paulo como um homem de Deus, ele estava doando, ele estava ministrando virtudes espirituais, era correto que também ele fosse abençoado, que ele recebesse ofertas, que ele recebesse primícias, para poder ser recompensado no sentido de receber as coisas materiais. E o próprio apóstolo Paulo fala isso a alguns que estavam criticando e dizendo assim, por que tem que dar dinheiro para Paulo? Por que tem que ficar sustentando esses apóstolos aí, esses homens de Deus, esses pastores?
E Paulo diz, se a gente ministra para vocês as coisas espirituais, não é certo que vocês nos abençoem com as materiais? Porque são as duas graças. No momento você está recebendo instrução, direção. Quando você põe aquela direção em prática, não é justo que você recompense quem te deu uma palavra de sabedoria tão correta, uma palavra de sabedoria que te levou a um êxito, a uma vitória? É correto. Quando Jesus curou aquele leproso, ele disse, agora vai e volta lá em gratidão, em adoração a Deus, e entrega a oferta do sacerdote, porque você foi curado. Então, nós precisamos entender esse processo, né? De que existem essas duas graças, a de receber, mas existe também a de dar. E, apesar de Deus ser suficiente em tudo, ou seja, Deus, ele basta-se a si mesmo, ele não precisa de nada, ele está lá regalado, tranquilo, soberano, sendo dono de tudo e de todos. Ele diz na sua palavra, minha é a prata, meu é o ouro, tudo que existe no universo é dele, inclusive a minha vida e a sua, porque foi ele que nos formou, foi ele que nos criou, foi ele quem nos deu fôlego de vida. Então ele não precisa de nada, apesar de Deus ser suficiente assim, plenamente suprido de tudo, ele deseja que o homem lhe entregue muitas coisas. Porque a relação entre nós e Deus é uma relação de troca. É uma relação de duas vias. É uma que vai e outra que vem. Deus quer receber o nosso amor. Deus quer receber a nossa adoração. Deus quer que nós depositemos a nossa fé nele. Deus quer que nós lancemos sobre ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades. A palavra diz, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, nós devemos apresentar a Deus os nossos problemas em oração e pedir que ele nos ajude, que ele nos dê sabedoria, que ele nos dê fé, que ele nos dê direção de como resolver os problemas. E ele faz isso sempre. Mas, às vezes, a gente não tem noção de quanto podemos confiar em Deus. O culto de domingo passado falou um pouco sobre isso, de que nós precisamos aprender a entender Deus como um pai, e uma pessoa extremamente boa, generosa, misericordiosa, maravilhosa, presente nas nossas vidas, que deseja realmente participar de tudo na nossa vida. Onde nós podemos entregar a Deus não só as coisas que são boas, mas até mesmo aquelas que não são tão boas assim, aquelas que são ruins. Amém? Então, muitas pessoas pensam assim, o que eu vou dar para Deus? O que eu vou entregar para Deus se tudo que existe na minha vida foi Ele que deu? Né? Como se fosse uma coisa insignificante, né? Mas Deus tem interesse em receber do homem tudo aquilo que o homem possa lhe dar, no sentido de que o homem seja edificado. Então, se for para o teu bem, se for para a tua edificação, você entregar um problema a Deus, Deus vai pegar o teu problema e vai resolver. É verdade. Às vezes a gente acha que não deve preocupar a Deus, que não deve encher a cabeça de Deus, mas Deus não é homem, que não tenha tempo para resolver os nossos problemas, que não tenha condição de ouvir sobre as nossas necessidades. Ele quer participar da sua vida em tudo, Ele quer saber de tudo. Na verdade, Ele já sabe, mas Ele quer que você apresente a Ele. Amém? Ele quer que você compartilhe com Ele, porque é uma relação de pai e de filho. É uma relação entre Deus e um povo. Amém? Que pode lançar diante de Deus todas as suas particularidades. E a primeira coisa que eu elenquei aqui, que nós devemos aprender, que devemos entregar a Deus, que é preciso entregar a Deus, é algo que o homem tem, mas não foi Deus quem lhe deu. Porque tem gente que diz, né? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então o que adianta eu devolver para Ele? Que efeito vai fazer isso? Eu dar para Deus uma coisa que foi Ele mesmo que me deu. Mas existe uma coisa que não foi Deus que deu ao homem e que existe na vida do homem que precisa ser entregue a Deus. Você sabe o que é? Os seus pecados. Quando eu, diante de Deus, por reconhecer o amor e a autoridade de Deus, eu me arrependo diante dEle, eu entrego os meus pecados a Ele, eu sou liberto. E entrego para Deus uma coisa ruim, que eu preciso entregar, porque algo ruim na minha vida vai me prejudicar. Quando eu entrego esse algo ruim a Deus,
Ele me abençoa me dando algo bom, que é a sua santidade. Amém? Nós, quando estamos cativos, enlaçados por algum tipo de pecado, frágeis diante de uma tentação, nós devemos recorrer a Deus e pedir a Deus que nos purifique, que nos liberte, que tome das nossas vidas aquilo que nós estamos querendo entregar, mas não estamos conseguindo fazer sozinho. Amém? E isso é um ato de entrega. Somos purificados à medida em que decidimos entregar a Deus, dar a Deus os nossos pensamentos e ações pecaminosas. É uma renúncia, né? É uma renúncia consciente. Eu decido mudar, eu decido entregar a Deus os meus maus pensamentos, as palavras que existem na minha boca, no meu vocabulário, que não agradam a Deus, palavras muitas vezes de ingratidão, de murmuração, que exprimem incredulidade e não fé. E eu vou renunciar também aos prazeres da carne. Eu vou renunciar à mentira, eu vou renunciar ao sexo ilícito, eu vou renunciar ao princípio da rebeldia. Às vezes o ser humano ele precisa fazer essa renúncia. Ele precisa constantemente lutar contra uma natureza humana, rebelde, né? Que não quer respeitar as pessoas, que não quer se submeter aos pais, que não se submete ao professor, que não quer aceitar a autoridade do líder espiritual, que não quer submeter nos mínimos detalhes as leis do trânsito, para em lugar proibido, não respeita a autoridade, não se preocupa em cumprir os requisitos de uma direção, de um caminhar na rua, que põe em segurança a vida das outras pessoas. Porque quando a gente pega o carro e sai por aí, é uma prova também de quanto a gente é cristão. Tem gente que tem lá um adesivo lá, Deus é fiel, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas quem olha a forma como essa pessoa dirige, fala, espera aí, isso aí não está parecendo com Jesus, não. Acho que Jesus já pulou fora desse carro na primeira loucura que ele fez. É ou não é? Então a gente tem que prestar atenção que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. E nós temos que prestar atenção no que estamos fazendo, como estamos agindo, porque uma coisa é fato, o pecado nos assedia, as tentações vêm, e existe dentro de nós, não é só o que vem de fora, existe dentro de nós uma natureza que precisa ser controlada em todo o tempo, para a gente não se exasperar, para a gente não gritar, para a gente não entrar naquela inércia da nossa alma e fazer aquilo que a gente fazia como um hábito antigo, de resolver tudo na força, de querer impor a vontade da gente com as outras pessoas. Isso é uma renúncia consciente de uma natureza humana pecadora que precisa ser entregue a Deus. Todos os dias. Isso não é só quando você foi lá no encontro, não. Isso é todos os dias, essa luta diária. Amém? E quando nós entregamos a Deus essa nossa natureza pecaminosa, nós recebemos a santidade do Senhor, que é como uma pista de pouso para as bênçãos de Deus. Entenda uma coisa. Quando Deus te pede para entregar a Ele os seus pecados, para entregar a Ele a vida pecaminosa, mundana que você vive, não estou falando que você vive, estou dizendo quando Deus faz isso em relação a alguém. Não é entregar um prazer, entregar um relacionamento, entregar um estilo de vida, uma atitude, um benefício que se ganhe financeiramente de forma ilícita. Não é entregar isso e simplesmente ficar sem nada. Não, Deus troca com você. Deus tira o que é pecaminoso e te dá santidade. Ele derrama na sua vida paz. Ele traz para a sua vida o fruto do Espírito Santo. E quando nós somos santificados, isso representa o prenúncio na nossa vida de muitas bênçãos de Deus. Então Deus vai mostrar que nós vamos ser felizes num relacionamento, mas da forma correta. Não é as tentativas, as aventuras feitas com pessoas do mundo. É um casamento onde nós vamos ser plenos, onde Deus vai nos dar a pessoa certa para nós sermos felizes completamente. Não vamos ganhar dinheiro ilicitamente para vir misturado junto com esse dinheiro que é ganho de forma fácil, vamos receber juntamente com esse dinheiro acusação, culpa, consciência pesada e maldição. Porque todo dinheiro ganho ilicitamente traz consigo maldição. Então, não vamos ficar sem nada, não vamos receber de Deus
estratégias, vamos receber de Deus sabedoria, vamos receber de Deus a fé, para que possamos viver de forma honesta, plantar as nossas sementes materiais também e prosperar de uma forma digna. A Bíblia promete para todos aqueles que são justos, não só a bênção de prosperidade, mas também a de riqueza. Só que existem caminhos para a gente poder prosperar, para a gente poder enriquecer em Deus. E um dos requisitos desse caminho é nunca o nosso coração estar preso nas coisas materiais. É não fazer das riquezas deste mundo um Deus. O único Deus vivo e verdadeiro que tem que existir na nossa vida é o Senhor. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e soubermos trabalhar com tudo que Ele coloca como talentos nas nossas mãos aqui, neste mundo, nós prosperaremos, nós enriqueceremos, porque a Bíblia promete isso. Ela diz, Ele se fez pobre para que vocês pudessem ser ricos. Só que muitas vezes as pessoas não se permitem essa ideia, porque acham que ser rico é pecado. Quem plantou isso na nossa mente foi Roma. Tem gente que acha que ficar rico é pecado. Não. A Bíblia diz para a gente nem se esforçar por ficar rico. Se for para ficar rico, vai ser uma consequência de um bom trabalho, de uma fé vigorosa, de uma santidade consolidada na nossa vida de forma plena. Quanto mais uma pessoa se santifica, mais ela prospera. Quanto mais uma pessoa se santifica, mais ela se enriquece nos valores espirituais e também materiais. Quem crê nisso? Então, não tenha medo de renunciar ao pecado, dizendo, mas se eu deixar aquela pessoa, eu vou ficar sozinho. Vai ficar sozinho por um tempo, mas depois vai ser bem acompanhado para o resto da vida. Porque Deus vai te dar a pessoa certa. Se eu parar de ganhar aquele dinheiro fácil que eu estou ganhando lá, como é que eu vou ganhar dinheiro depois? Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te abrir portas justas, portas honestas, Deus vai te dar não só prosperidade, mas Ele vai te dar também dignidade. Isso vale muito. Amém? Você ter essa riqueza de poder não ser acusado de nada, nem se sentir culpado em relação a nada. Você deitar sua cabeça no travesseiro e ter paz, sabendo que você não deve nada a ninguém, de que você não lesou ninguém. Isso vale muito. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Esse aplauso é porque Jesus não só nos ensina que é possível viver assim, com dignidade, com paz e com prosperidade, mas Ele também é aquele que nos capacita a vivermos dessa forma. E o que a gente precisa fazer? Tomar a coragem de entregar para Ele os nossos pecados. Tomar a coragem de renunciar ao pecado e realmente entregarmos a Ele essa natureza corrompida do homem aqui embaixo. Ok? Segundo aspecto, a segunda coisa que nós podemos e devemos entregar a Deus é a nossa ansiedade. São as nossas preocupações. Amém? Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Se nós temos um Deus que é Pai, se nós temos um Deus que é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele é rico, Ele é dono de tudo que existe no universo, é dono de todo ouro e de toda prata. E você é filho, qual é o pai que, sendo rico, forte, poderoso, não vai ajudar o seu filho? Nosso Deus é assim. E se você tem consciência de que Ele te ama dessa maneira, de que Ele pode te dar boas coisas, por que andar tão preocupado? Isso é um sintoma de fragilidade na nossa fé. Quando a gente vem à igreja, escuta a palavra, mas no dia a dia lá fica preocupado com tudo. Meu Deus, acho que meu dinheiro não vai dar. Acho que eu não vou conseguir fazer isso. Acho que eu não vou dar conta do recado aqui nesse trabalho. Acho que eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Eu não vou conseguir pôr meu filho na faculdade. Quando eu sair da faculdade, o filho, eu acho que eu não vou ter emprego. E as pessoas correm, às vezes vão lá trabalhar 3 períodos, abrem mão do descanso. Tudo numa corrida desenfreada por serem supridos. Mas o que a Bíblia diz? Que não é por levantar muito cedo, nem deitar tarde, que a gente vai ser abençoado. Mas sim por confiar em Deus, por servi-lo, por adorá-lo, e por trilhar os caminhos que Ele preparou para nós, para que, através desses caminhos, nós pudéssemos ser
abençoados com paz, livres da ansiedade, supridos em todas as nossas necessidades. Ele fala lá em Mateus 6. Olha aí os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, mas mesmo assim Deus alimenta eles. Olha os lírios, olha as flores, que lindas no campo, todas revestidas de beleza, perfumadas, gloriosas na sua riqueza, no seu tempo, né? E elas não fiam, elas não tecem, elas não costuram. Elas não fazem roupas para si. Quem é que veste com tanta nobreza e com tanta glória assim as flores? O Criador. Então, ele leva a gente nessa hora a fazer uma reflexão. Será que vocês não valem muito mais do que os pardais? Vocês, seres humanos, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que você não vale mais do que uma flor, uma erva que hoje nasce, floresce aqui no campo, mas amanhã já está lá no monturo, sendo queimada no fogo? Nós valemos mais. A sua vida é preciosa para Deus. E porque Deus dá valor à sua vida, se preocupa com você e te ama profundamente como um pai, Ele vai te suprir em todas as suas necessidades, desde que você viva pela fé e expresse uma fé que de fato confia em Deus. Uma demonstração de que confiamos em Deus é, depois que fazemos a nossa parte, precisamos descansar. A Bíblia diz, o reino de Deus é assim como se um homem plantasse uma semente na terra e depois fosse descansar. Depois que você faz a sua parte, você não precisa mais ficar preocupado. Trabalha, se santifique, trabalhe, plante as suas sementes e descanse. Porque Deus vai fazer a parte dele infalivelmente. Infalivelmente Deus fará a parte dele. Amém? Quando o homem faz o que lhe compete, pode ficar tranquilo, pode descansar, que depois Deus vai fazer o que ele prometeu. E isso significa que nós devemos entregar para Deus essa ansiedade. Nós devemos dar para Deus essa preocupação excessiva. Nós precisamos renunciar diante de Deus essa correria desenfreada, porque não é assim que Deus quer que a gente viva. Isso não é uma demonstração de fé. Tem gente que fala, não, eu corro assim, eu levanto às 5 da manhã, vou dormir à 1 da coisa, porque a palavra diz que a fé tem que ser com obras. É verdade, mas não obras treslocadas, não obras desenfreadas, não obras que façam a sua vida ser um transtorno. A obra da fé é você agir com sabedoria, é você buscar sempre, buscar sempre o equilíbrio, é você fazer as coisas sabendo que não é pelo seu muito esforço, não é pelo seu muito correr, não é pelo seu muito se preocupar que vai vir a bênção. A bênção vai vir se você for obediente a Deus, se você atender a voz de Deus na hora em que Ele te der diretrizes, comandos, se você nessa hora praticar a parte que te compete, que é de orar, que é de descansar em Deus, que é de plantar suas sementes, que é de trabalhar diligentemente, pode ficar tranquilo que o resultado disso vai ser um suprimento abundante. Vai ser uma colheita abençoada por Deus. Amém? E nós precisamos aprender isso, que podemos lançar sobre Cristo tudo o que nos aflige. A palavra diz em Isaías 53, que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que era dia no momento da crucificação, mas que naquele momento ficou escuro, ficou à noite. Mas não diz lá que eram nuvens carregadas de chuva, nem que houve uma tempestade depois. Então por que escureceu? O que faz o dia se transformar quase em noite é uma tempestade que cobre um lugar. Nuvens carregadas de chuva. Mas não diz que choveu. Só diz que escureceu. Escureceu porque ali havia uma nuvem de males. Uma nuvem de demônios envolvendo Jesus. Envolvendo aquele momento da vida dele, onde tudo estava sendo atraído para ele, tudo de mal que existia. Ali as maldições, as consequências do pecado, os demônios cumpridores de maldições, as doenças, as enfermidades. Jesus ali na cruz, ele estava sofrendo de hepatite, de opressão, de síndromes.
Jesus estava levando sobre si cânceres, Jesus estava vivendo o pior momento que um ser humano pode viver na terra, com todos os males sobre ele. Mas ele não era um homem comum, ele era o próprio Filho de Deus, ali naquele lugar. Tomando para si os nossos pecados, iniquidades, dores, transgressões, maldições, e levando consigo o cativo, como diz a palavra, o cativeiro. Então ele pegou tudo isso e levou ao abismo. Levou de volta ao inferno e disse: agora eu paguei com o preço da minha própria vida, sofrendo toda essa dor, o preço pelo pecado, o preço pelas maldições, o preço pelas doenças, pelas enfermidades, pelas dores do ser humano. E a partir de agora, todo aquele que crer em mim poderá ter paz, poderá ter saúde, poderá ter bênçãos, poderá ter vitória em tudo quanto fizer. Amém? Então, para que a gente ficar com aquilo que não é mais nosso? Tem gente que fala: ai, a minha enxaqueca. Essa enxaqueca não é sua. Ai, o meu reumatismo. Esse reumatismo não é seu. Manda isso embora. Joga sobre Jesus Cristo lá na cruz. Começa a mentalizar a cruz, começa a ver Jesus na cruz e declara: todo o mal que está no meu corpo, eu lanço agora sobre Jesus Cristo, eu envio para a cruz agora em nome de Jesus, e você vai ser curado no sobrenatural, sem que nenhum pastor precise pôr a mão na sua cabeça. É verdade. Ó, a pastora Márcia estava escutando a palavra do domingo passado, quando eu falei assim: recebe o abraço de Jesus. Ela recebeu e foi curada de uma dor horrível, que ela estava lá na casa dela, estava até de cama lá, dor nas costas. Você estava igual o Gabriel, né? Pois é, Jesus curou o Gabriel e você. Gabriel é meu cachorro, para quem faltou no culto de domingo. Eu contei aqui que ele estava com uma dor nas costas terrível, eu orei por ele, ungi ele com óleo e foi curado instantaneamente. Está lá pulando, que a gente tem que até fechar a porta para ele não ficar subindo a escada, porque ele quer subir e descer atrás da apóstola Cláudia o dia inteiro. E é isso que faz mal para a coluna dele. A veterinária falou: ele não pode pular nem subir a escada. Então a gente tem que ficar controlando ele, né? Mas Deus faz isso, queridos. O Espírito Santo que está conosco, ele age, ele entra em operação quando nós raciocinamos pela fé, quando nós nos movemos em fé dentro de nós mesmos, na direção daquilo que está prometido, na direção daquilo que a palavra ensina, na direção daquilo que a palavra determina. Amém? Então não fique com coisas ruins para você. Preocupação, ansiedade, mal-estar, angústia, sentimento de solidão, sintomas de doenças, dores, nada disso vem de Deus. Pode mandar embora, pode lançar sobre Cristo, lá na cruz, porque foi lá que Ele tragou todas essas coisas e levou isso para o lugar onde isso deve estar sempre, que é o inferno. Amém? A verdadeira fé, esta fé consumada no ato de descansarmos em Deus e de nos apropriarmos das promessas de Deus. Lá em Isaías 53 está escrito: Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele ficou com o castigo para você poder ter paz. Ele ficou com as doenças para você poder ter saúde. Então, seja curado. Seja curada, em nome de Jesus. Curado no espírito, curado na alma e curado no corpo. Só quem recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aspecto número 3, entregar a Deus a nossa semente material. Amém? Entregar a Deus a nossa semente material. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, eu quero liberar aqui um decreto, uma palavra profética. Pela ação poderosa, gloriosa, sobrenatural do Espírito Santo, todos na igreja El Shaddai, todos os filhos de El Shaddai, vão ter prazer em dar. Vão descobrir o poder que existe no dar. Porque as pessoas muitas vezes acham, pode abaixar a mão agora, em nome de Jesus eu declaro isso. Não, porque às vezes eu continuo a frase e aí todo mundo fica com a mão levantada e já acabou a profecia. Agora já voltou para o ensino de novo. Mas a palavra profética receba aí, porque ela é gloriosa, ela é poderosa.
Existe poder no dar, queridos. Existe poder quando o homem se desprende no coração do medo de dar, dessa incredulidade quando uma oferta é pedida. Quando Deus te pede algo, quando Deus está te pedindo uma semente, que Ele não precisa, já te expliquei, Ele é dono de tudo, tudo é dele, para que Ele vai pedir alguma coisa para você? Você acha que Deus não tem o poder de falar assim para um empresário, tocar no coração de um empresário cristão? Falar assim, vai lá naquela igreja, lá no Ipiranga, Rua Monte Alverne, 363, e oferta lá 5 milhões de reais. Tem poder de fazer isso. Existem muitos momentos, muitas situações na história da igreja cristã em que isso aconteceu. O prédio da Renascer, aquele que caiu o teto, ele foi doado para a igreja. Um empresário cristão chegou e deu aquele prédio para a igreja. Falou assim, vocês podem usar esse prédio é meu, eu não vou dar para a igreja, mas vocês podem usar, enquanto vocês ficarem lá, é um contrato, um comodato, pode ficar. É de vocês. Um prédio que vale milhões, um prédio enorme, cabia 3.000 pessoas dentro. Semelhante ao nosso lá. Foi dado, foi doado, ofertado, né, para uso. Então, Deus tem esse poder. Mas, por que então Ele nos pede sementes? Porque Ele quer nos abrir possibilidade de fazermos colheita. Quando Deus te pede uma semente, é porque Ele quer abençoar você materialmente. Quando Deus te pede para ofertar na casa dEle, na obra dEle, no reino dEle, quando Deus te toca o coração, mostrando você uma pessoa que está com necessidade, seja na igreja ou fora da igreja, Ele está te dando uma oportunidade de dar, porque o dar é o dom de adquirir riquezas. Então, quando Deus nos dá oportunidades para dar alguma coisa a alguém, para dar alguma coisa na sua casa, Ele está nos dando oportunidades para que nós prosperemos. Amém? Porque Ele é nosso Pai, e todo pai tem alegria, tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Todo pai quer ver o seu filho crescendo. Todo pai quer ver o seu filho terminando a faculdade. Todo pai quer ver o seu filho trocando de carro, comprando uma casa nova, fazendo um bom casamento. Então Deus é esse pai. Amém? E Ele diz na sua palavra que ama aquele que dá com alegria. Dar com alegria fala de um estágio conquistado por nós, um nível de fé conquistado por nós, onde o pedido de dízimo não me contraria mais. O pedido de oferta, ao invés de me trazer desconexão, agora é a hora de eu ir tomar água, agora é a hora que eu vou aproveitar, que o pastor Carlos Henrique está falando aí faz 20 minutos, eu vou ali fora tomar uma aguinha, vou no banheiro. Essa palavra não vai te incomodar mais, essa palavra vai ser uma palavra a qual você vai ficar ligado. Por quê? Porque quando essas palavras são ministradas, não só Deus está nos ensinando, mas palavras proféticas estão sendo liberadas sobre nós. E quando nós tomamos posse da palavra profética, quando nós cremos naquilo que Deus está dizendo que vai fazer conosco, o que acontece? Realmente, essas coisas começam a acontecer depois que a gente sela essa profecia com uma semente. Então, Deus diz, né? Em muitos momentos Ele nos estimula a dar. E Ele diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de alguns dias o achará. Tudo aquilo que é plantado, a semente de trigo, a semente de arroz que o povo de Israel plantava lá nas margens do Nilo, depois de alguns dias florescia e vinha alimento para eles. Mas pensa não na semeadura da semente, sim de um pão mesmo jogado na água. Quem já viu, já fez a experiência de jogar um pão na água? O que acontece com o pão? Ele fica grande. O que representa isso? Tudo que você dá, tudo que você semeia, tudo que você oferta, depois de algum tempo, volta para você, porque ele está falando, lança o teu pão sobre as águas, depois de algum tempo você o achará. Você vai pegar ele de volta. E ele vai estar o quê? Aumentado. Porque tudo que a gente põe nas mãos de Deus se multiplica. Os peixinhos que estavam lá nas mãos de Filipe eram 5 pães e 2 peixinhos. Estavam nas mãos de Filipe. Mas quando foi entregue nas mãos de Jesus, Jesus multiplicou o pão e o peixe. E alimentou mais de 5.000 homens e mulheres. Então, o que representa isso? Quando a semente está nas nossas mãos,
ela tem aquele valor, ela tem aquela medida de tamanho, mas quando é colocado, consagrado nas mãos de Jesus, isso cresce, isso se multiplica. Então é uma matemática muito simples, que uma vez por todas precisa entrar na sua mente, de que você mesmo, espontaneamente, deve lançar sementes. Você deve entender que quando você, do seu coração, decidir abençoar alguém, decidir ajudar uma pessoa que está necessitada, decidir fazer uma oferta voluntária na igreja, decidir entregar uma oferta generosa a um profeta, a um sacerdote, a um homem de Deus que vem aqui pregar, pode ser um apóstolo que está aqui, um discípulo 12 lá do Mir que vem pregar aqui. Quando você faz assim uma oferta na vida de alguém, uma coisa espontânea, você está plantando uma semente que vai ser abençoada por Deus, vai ser multiplicada por Deus e vai ser devolvida para você dali a bem pouco tempo. É verdade. Isso é uma realidade do mundo espiritual, porque está escrito: dai e dar-se-vos-á. É uma promessa de Deus. Quando você dá, Deus vai levantar pessoas para dar algo a você também. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Quando você exercita a generosidade, se desprende das coisas materiais e semeia, generosamente vem alguém e te abençoa também. É aquela pessoa que te facilita um negócio, fala: não, pode morar na minha casa, não precisa pagar. Isso existe, queridos. Isso existe. No mundo, isso não é real. No mundo, isso é quase que impossível acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus tem o poder de fazer até a riqueza do ímpio ser depositada para o justo. E eu declaro que isso vai ser experimentado por você. Em nome de Jesus, você vai perceber que na sua fé, na sua generosidade consumada, pessoas do mundo vão te favorecer. A riqueza dos ímpios vai ser depositada para você. Quantos creem? Quantos recebem? Dá um aplauso a Jesus. Mas precisa haver na nossa vida esse princípio divino da generosidade. No nosso espírito precisa existir generosidade. Eu não sabia dar, eu sofri muito, eu nunca tive nada, então agora o pouquinho que eu tenho eu seguro, eu guardo, eu sou agarrado com isso. Tá bom, foi assim que você chegou em Jesus, mas agora você vai abrir o coração, você vai abrir as mãos, você vai se desprender das coisas, porque a sua prosperidade, a prosperidade que Deus quer te dar e vai te dar, vem de um exercício de fé e de generosidade. Amém? Você vai aprender a dar espontaneamente e vai ter prazer nisso. Quando for abençoar pessoas, quando for entregar ofertas, vai fazer isso com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus quer que a gente chegue nesse ponto de termos alegria em dar. Amém? E é como eu disse, uma matemática simples. A palavra diz que quem semeia pouco, quem oferta pouco, quem dá pouco aos outros, ele pouco vai colher. Mas que quem semeia com generosidade, quem é ousado na medida da sua semeadura, ele vai colher bastante. É matemático. Se você plantar um feijão, vai nascer um pé de feijão. Mas se você plantar um saco de feijão, vão nascer milhares de pés de feijões, que vão produzir muitos milhares de grãos de feijão. E assim é com dinheiro. Uma semeadura de R$1 vai redundar lá em R$100. Mas uma semeadura de R$1.000, ela vai redundar em R$100.000. É verdade. Deus faz isso. Principalmente se nós fizermos com fé. Amém? E fizermos nos momentos em que Deus nos pede. A palavra necessidade, já falei isso aqui, mas eu acho essa revelação tão fantástica. A palavra necessidade vem de nécio. Jesus repreendeu os discípulos, as pessoas que estavam com ele naquele tempo, dizendo assim: geração incrédula e perversa, vocês são nécios e tardos para crer. Ou seja, como está difícil de abrir o entendimento de vocês. A mentalidade de Deus é tão simples. A filosofia do reino é tão clara. Por que vocês sofrem tanto, passando necessidade das coisas, se ninguém no reino precisa passar necessidade de nada? Só passa necessidade quem ainda não desprendeu a riqueza do seu coração. Só passa necessidade quem não aprendeu a dar ainda, porque quando uma pessoa é liberada nesse sentido e ela aprende a dar, ela começa a viver
não mais as necessidades, a carência, a falta de qualquer coisa. Muito pelo contrário, ela começa a ter para emprestar a outros. Deus vai te levar a esse nível. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quem crê e quem recebe, dá um aplauso a Jesus. Aspecto número 4. Seja um semeador. Amém? Quanto mais você plantar, quanto mais você abençoar pessoas, suprir necessidades das pessoas, dar daquilo que você tem, compartilhar do que você recebe, mais Deus vai te abençoar. Amém? Começa lá por aquele monte de sapatos, essa mulherada que vive com 10 mil pares de sapato. Pega aquela sapataria toda lá. Começa a dar o sapato. Você vai ver, Deus vai multiplicar o seu guarda-roupa. Deus me deu uma oportunidade através do pastor Reginaldo. Ele falou assim: apóstolo, você não quer me dar uma daquelas gravatas suas, não? Bonitas que o senhor tem? Eu falei: dou. Peguei meia dúzia de gravata e dei para ele. Ele cumpriu o princípio, ele foi pela palavra, pedir e dar-se-vos-á. Negão, cara de pau, né? Pedi minhas gravatas. Se eu agisse com a mente natural, eu ia pensar isso. Negão, cara de pau. Mas quando alguém te pede alguma coisa, o que é? Uma oportunidade de você ser abençoado. Dei um monte de gravata para ele. E não dei as mais feias, não. Dei umas bonitas. Escolhi aquelas que dá até pena de dar. Saía até uma lagriminha no canto do olho, assim. Porque geralmente o ser humano, naquela tendência egoísta lá, ele quer dar o que não gosta, né? A calça que está velha, a camisa que está apertada, que já está com o colarinho meio desbeiçado. A gravata que acha feia, ganhou, mas não gostou. Não, eu peguei umas bonitas e dei. E aí o que aconteceu? Veio meu aniversário. Imagina o que eu ganhei de presente, de camisa, de calça, de roupa, de terno e de gravata. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Mas tem mais sementes que Deus quer te pedir. Vamos sair da material agora. Vamos entrar no espiritual. Devemos entregar a Deus o que de mais precioso recebemos dele. O que foi que de mais precioso o Senhor te deu? O dom da vida, salvação. Esse é o seu maior bem na vida, na sua existência, é a sua salvação. É o fato de você ser filho de Deus. É o fato de você ter a sua fé em Jesus. Porque isso representa que você foi perdoado dos seus pecados. Isso representa que você foi livre do poder da morte. Isso representa que você foi livre da condenação eterna. E você vai morar com Jesus no céu. Amém? Quando você chegar lá e ele vai te mostrar o que é o inferno, você vai falar: oh meu Deus, graças a Deus que eu fui salvo. Porque agora a gente fala do inferno e as pessoas não conseguem medir muito bem qual é o valor do céu, porque não sabe o que é o inferno. Mas quando você chega lá e vê o que é o sofrimento que existe no inferno, aí você vai falar: oh, que bom que Jesus me salvou. Que bom que eu era crente lá na terra. Todo mundo zombava de mim, eu nem sabia que valor isso tinha. Né? Pois é, valorize a sua fé. Valorize a sua salvação e não reclame de nada nessa vida, porque o maior presente Deus já te deu. Seja grato em tudo. Amém? O que ele nos deu? O dom da vida. E Jesus disse o quê? Já que a gente está falando de dar. Ele está falando assim: o que de graça recebestes, de graça dai. A fé que você recebeu, transmita a outras pessoas. A palavra que Deus plantou no seu espírito, doou a você, te dando revelação, transmita a outros. Os benefícios que Deus fez na sua vida, gerando testemunhos, compartilhe com outros. Dê o seu testemunho a outras pessoas. Se você foi salvo, é porque algum dia alguém orou por você. Eu não sei quem foi, se foi sua vovozinha que era crente, se foi um pastor que morava na frente da sua casa, se foram seus pais, foi um filho seu que se converteu primeiro que você. Eu não sei quem foi que orou por você, que intercedeu pela sua vida. Mas a pessoa que fez isso, ela plantou uma semente para que você fosse salvo. Amém? Ela doou algo no mundo espiritual, uma intercessão em favor de alguém. A pessoa saiu daquele plano de orar só por ela e orou por alguém. E quando a gente doa,
quando a gente faz algo na direção do nosso semelhante, a gente gera vida, a gente produz um efeito multiplicador no reino do Espírito. Então, nós recebemos o perdão de Deus, a salvação através da palavra que alguém pregou a nós. Olha o que diz o versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder de vos edificar e de dar herança, ou seja, de salvar, entre todos os que são santificados. Amém? Então, veja bem, por amor a Jesus e por obediência à sua palavra, nós devemos o quê? Ter esse coração generoso de orarmos pelas pessoas, de clamarmos por outras vidas, de pedirmos a salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Se você quer ganhar vidas, o primeiro passo nessa direção é você fazer uma lista das pessoas que você quer que sejam salvas, botar na sua cabeceira da cama lá e começar a orar por essas pessoas. Vão começar a surgir oportunidades para você dar o seu testemunho a essas pessoas. Você vai ter oportunidade de falar de Jesus a elas. Você vai ser capacitado por Deus a pregar para essas pessoas e convidá-las para um momento, um evento, né? Porque a igreja em células promove muitos eventos onde a gente pode levar as pessoas a terem um encontro com Jesus. São as redes de jovens, as redes de solteiros, as redes de empresários, as redes de criança. Todos os momentos são momentos propícios a alguém conhecer Jesus e aceitar Jesus no seu coração. Mas para que isso aconteça, depende de uma semeadura nossa, de um ato de dar vida para quem precisa de vida. E como que eu dou vida para quem precisa de vida? Orando pelas pessoas, dando o meu testemunho de transformação de vida para pessoas que precisam de uma transformação de vida, pregando a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei pregar a palavra de Deus. Então vai para a escola de líderes, que você vai aprender, né? Você vai ser preparado ali para ser alguém apto a liderar, a instruir, a ensinar, ok? E eu devo o quê? Dar de graça o que eu recebi de graça. O que eu recebi de graça? De Jesus. O amor, o cuidado dele. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Então cuide das pessoas que você traz aqui na frente todos os domingos. Cuide daquela pessoa que foi com você à célula, que aceitou Jesus lá com lágrimas nos olhos. Chega na segunda-feira, chega no dia posterior à célula, na semana posterior, aquela pessoa precisa do seu cuidado, a pessoa precisa ser consolidada. Então, invista um pouco do seu tempo, doe um pouco da unção que existe em você para essa pessoa, para que ela se mantenha firme e forte na fé. E que vai acontecer através dessa doação? Você vai ser enriquecido. Com vidas aqui na terra que vão te chamar de líder, de consolidador, de meu pastor, e lá no céu você vai sendo acrescentado dos galardões, das recompensas que Deus tem para aqueles que são sábios. A Bíblia diz, o que ganha almas é sábio. Então os que são sábios nesse tempo e nessa geração, a palavra lá em Daniel diz que eles refugirão, eles brilharão como estrelas no firmamento. Eles vão ter lugares de honra no céu. Amém? Porque aqui na terra não foram egocêntricos, não foram egoístas, não sugaram toda a graça de Deus só para si, não, compartilharam essa graça com outros. Amém? E última coisa que Deus pode dar a nós. Quem mais pode? O que mais nós podemos entregar a Deus? Parece que já acabou, né? Não, mas tem uma coisa que é possível entregarmos a Deus, e só através de entregarmos isso a Deus é que podemos fazer todas as outras entregas. Isso é uma coisa não só que a gente deve entregar, mas que Deus mesmo pessoalmente nos pede na sua palavra. Provérbios 23, 26 diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Agora presta atenção, presta atenção nisso. Eu li esse versículo ontem, eu fiquei com vontade de rir. Presta atenção nisso aqui. Deus, ele tem um prazer tão grande em dar, que ele nem acabou direito de pedir uma coisa para você, ele já te promete outra. Ele já fala que ele vai te dar uma coisa em troca disso. Olha o que ele fala aqui, ó. Filho meu, Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração, vírgula, e que teus filhos apreciem também os meus mandamentos. Filho meu, me dá o teu coração que eu vou abençoar a tua família, os teus filhos, os teus descendentes. Eu vou fazer bem a eles até 1000 gerações depois de você.
Mas essa entrega do coração tem que ser total. Não é parcial, não é mais ou menos. Não, entrega mesmo o coração para Jesus. Entrega a sua vida nas mãos dele, como diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida. Entrega o teu destino ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o mais quer dizer, todo o resto ele vai fazer. Se você entregar para Deus o seu coração, se você entregar para Deus o centro das suas decisões, que é o seu coração, você falar, Senhor, agora não sou eu mais que vou dirigir minha vida, é o Senhor que vai cuidar de mim, o Senhor que vai iluminar meu pensamento, vai governar minha língua, vai decidir pelas minhas atitudes. Deus vai cuidar de tudo e Ele vai cuidar de tudo muito bem. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto, Ele tem uma vontade específica a respeito da sua vida, e a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando a gente entrega mesmo a nossa vida para Deus de todo o coração, Ele restaura a nossa vida, Ele edifica a nossa vida, Ele nos abençoa com todas as virtudes espirituais e até mesmo materiais, para que nós sejamos plenos. Quem quer receber isso para si? Amém. Então, eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui pela primeira vez, dizendo, existe poder no dar, mas o dom de dar também vem de Deus. Esse dom está presente na natureza divina. Deus é dadivoso, Deus é generoso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que creia no seu Filho Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Deus é esse Deus generoso. E se nós queremos ser filhos de Deus, que tenham a sua imagem, a sua semelhança, a sua felicidade, a sua prosperidade, a sua vitória, porque Deus é feliz, Deus é vitorioso em tudo, nós devemos entregar o nosso coração a Ele, nós devemos crer nele de todo o nosso coração e deixar que Ele faça na nossa vida a sua vontade, fazer que Ele faça na nossa vida a sua obra. E posso assegurar a você, é uma obra maravilhosa. Amém? Então, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, se tem alguém aqui que quer entregar o seu caminho ao Senhor, ou tem pessoas que estão talvez aqui na igreja hoje, e elas já tomaram a decisão consciente, até mesmo racional, de crer em Deus. Mas hoje está dizendo assim no seu coração, não, agora, hoje eu tomo a decisão de que seja para valer. Hoje, se eu tinha entregue 50%, 70% da minha vida, eu vou entregar 100%. Eu quero que também você faça essa oração, recebendo Jesus na sua vida, declarando a Ele o governo absoluto dEle na sua vida, porque uma fase nova, um tempo novo vai começar na sua história. Coisas que você não viveu, coisas que você ainda não experimentou com Deus, vão acontecer a partir de hoje. Tem muitos cristãos dentro da igreja, diante de uma grande recompensa, diante de uma herança maravilhosa, mas não recebem porque estão com o freio de mão puxado. Entregaram só uma parte da sua vida para Jesus. Confiam em Deus só 50%. Tem áreas que estão fechadas para Deus. Jesus não pode entrar em determinadas áreas da sua vida, porque tem pecados a serem renunciados, tem um controle, um governo da sua própria vida, de determinadas áreas que você acha que Deus não pode cuidar, ou que Ele não quer cuidar, então você quer continuar cuidando você mesmo. Mas hoje é um dia de entrega total, hoje é um dia de rendição total a Deus. Hoje é um dia de entrar naquele segundo estágio da fé, onde coisas muito maiores, melhores, gloriosas, maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Só que a primeira coisa é você entregar a vida, o coração, o plano da sua existência ao Senhor. E se tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer isso, feche seus olhos agora e ore junto comigo, diga: Senhor Jesus, hoje pelo poder da sua palavra, eu posso crer que o Senhor um dia morreu por mim na cruz do Calvário, mas também ao terceiro dia, após a sua morte, o Senhor ressuscitou para me dar o dom da vida eterna,
porque tu és o Filho de Deus. Eu creio, Senhor Jesus, na sua ressurreição, como Filho enviado por Deus, e hoje te recebo no meu coração, como único e suficiente Senhor da minha vida. Espírito Santo, toca agora, convida o meu espírito, habita o meu coração, governa toda a minha existência e faz de mim uma pessoa totalmente entregue e abençoada pelo teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu oro pedindo a ti que seja agregado a mim esta virtude divina da generosidade, do amor que se entrega, do amor que doa, do amor que se sacrifica por amor, e que através disso a minha vida seja não apenas a vida de um recebedor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que já tenho recebido, mas hoje eu tomo a decisão de receber no meu espírito a condição de ser um doador, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.